Essa é a semana 4 de língua portuguesa. A gente vai continuar falando sobre as escolas literárias em Portugal. Então, na última, a gente viu o trovadorismo, que foi a primeira escola literária. Agora, a gente vai ver a segunda escola literária de língua portuguesa, que é o humanismo, que, na verdade, é uma transição do trovadorismo para o classicismo, né? Que vai ser a escola literária da semana 5. Então, humanismo com a professora Cíntia. Veja que aqui eu estou falando da escola literária humanismo, tá? Que está relacionada ao movimento humanismo que vocês estudam em história, em sociologia, mas aqui a gente está falando da escola literária. O humanismo aconteceu no século XV, é uma escola literária de transição entre o trovadorismo e o classicismo. O trovadorismo está na Idade Média e o classicismo vai estar na Era Moderna. E nesse século XV a gente tem a transição da Idade Média para a Era Moderna. Em Portugal, nesse período, a gente tem o fim das guerras pela independência, né? Portugal tinha um acordo com a Espanha, um príncipe da Espanha sempre casava com uma princesa de Portugal, ou vice-versa, e eles tinham esse reinado meio que conjunto. Agora começa a dinastia de Aziz em Portugal, e eles não têm mais essa relação de dependência com a Espanha. Comparando com o trovadorismo, né, a escola literária anterior, agora a gente tem a utilização da língua portuguesa, né? Porque no trovadorismo não era ainda a língua portuguesa, era o português arcaico, né? Ou galego português. Agora a gente vai ter a língua portuguesa mesmo, então os poemas não precisam ser adaptados para uma linguagem mais próxima da nossa. O humanismo tem esse nome porque você tem uma mudança de pensamento aí na sociedade, né? Você tem uma desvalorização do teocentrismo, Deus no centro de tudo, e uma valorização do antropocentrismo, né? O homem no centro de tudo. Então, o homem começa a se preocupar mais com o próprio homem, né? Com o que ele pode fazer de bom para a própria sociedade. Então, essa é a ideia do movimento humanista, que depois vai ser central durante o Renascimento, né? Durante o classicismo, que a gente vai estudar depois. Então, você começa a ter uma preocupação maior, por exemplo, com a historiografia, né? Por isso é destaque a historiografia nesse período. Qual que é o contexto aqui, né? Durante o humanismo, a gente tem o declínio do feudalismo e a ascensão da burguesia, a ascensão dessa classe média que trabalha com o comércio, né? A partir do crescimento das cidades. A gente tem o fortalecimento do poder do rei. Acabei de falar para vocês que em Portugal começou a dinastia de Aziz, né? O rei é o Dom João I. E a gente tem a expansão ultramarina. Os portugueses conquistam lugares na costa africana, né? Que hoje são os países africanos de língua portuguesa. Eles conseguem chegar até as Índias, contornando a África. Eles chegam até o Brasil, né? Em 1500. Quais são as características do humanismo? Sendo uma transição entre trovadorismo e renascimento, eu tenho algumas características do trovadorismo ainda presentes e tenho já algumas características do que serão posteriormente do renascimento ou da escola literária classicismo, né, que aconteceu durante o período renascentista. O que eu tenho no humanismo? Produção de poesia, que a gente chama de poesia palaciana, que era um passatempo da corte. Então, na verdade, você tem um declínio da poesia, porque a poesia era muito mais valorizada no trovadorismo do que é no humanismo, né? É que ela é encarada apenas como passatempo. Você tem o florescimento da prosa, o fortalecimento dessa prosa, né? Então, no humanismo, a prosa tem mais destaque do que a poesia. E essa prosa, na verdade, ela é historiografia, né? A gente tem o que eles chamavam naquela época de crônicas, né? Os cronistas eram os historiadores. Eles escreviam registros da história do país, por exemplo, Portugal, só que era de uma forma diferente, mais próxima da literatura, né? Com uma linguagem mais elaborada. Então, por isso, a historiografia faz parte da escola literária humanismo, né? E a gente tem peças de teatro.
é o início do teatro escrito em língua portuguesa, né? A gente começa a ter textos de teatro nesse período. No trovadorismo e nos períodos anteriores não tinha, até porque mal tinha língua portuguesa, né? Destaque aqui para o Gil Vicente, vamos falar dele mais para frente aqui nos slides. Então vamos começar a falar então sobre a poesia palaciana. Ela servia para entretenimento da corte. Você tem aqui a separação entre poesia e música. Lembra quando a gente falou sobre trovadorismo, que os poemas, na verdade, eram letras para músicas, né? Você tinha acompanhamento de instrumentos musicais, as letras eram escritas em pautas, né? Aqui não, no humanismo você tem só a poesia mesmo, não tem acompanhamento de instrumento musical nem nada, é a poesia por si só. Por isso, porque não tem o instrumento musical, a poesia começa a ter recursos expressivos mais elaborados. Então a gente vai encontrar mais figuras de linguagem, mais jogos de palavras, rima, métrica e a temática da poesia, que é a temática da corte, né? E do amor cortês. A poesia palaciana, a gente vai ter dois tipos de métrica. A redondilha maior, que são versos de 7 sílabas poéticas, e a redondilha menor, que são versos de 5 sílabas poéticas. Então, eu estou retomando aqui com vocês aquela aula da semana 2 que a gente teve sobre métrica, né? Então, vejam lá esse exemplo aqui do João Ruiz de Castelo Branco. Eu tenho uma redondilha maior. Todos os versos têm 7 sílabas poéticas. Senhora, partem tão tristes, meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vis, outros nenhum por ninguém. Viram como tem 7 sílabas poéticas? Lembrando que na última palavra a gente conta apenas até a última sílaba tônica. Então, a sílaba tônica de tristes é tris. Então, eu conto até tris. Vis, eu conto até vis. Aqui eu conto até bem e aqui eu conto até ninguém, porque a última sílaba é a sílaba tônica. Tudo bem? Então, são 7 sílabas poéticas, a gente chama de redondilha maior. A redondilha menor tem 5 sílabas poéticas. Vamos ver esse trechinho aqui do Francisco de Souza. Ribeiras do mar, que tendes mudam as minhas lembranças, deixai-as passar. 5 sílabas poéticas. Eu tenho aqui uma redondilha menor. Vejam que eu também tenho rima, né? Tristes vistes, bem ninguém. Mar, passar, mudanças, lembranças. Coloquei aqui um poema do humanismo para a gente perceber aqui a questão da expressividade, a questão das figuras de linguagem, né? Então, esse poema se chama Cantiga Sua Partindo-se e o autor é João Ruiz de Castelo Branco. É o exemplo que a gente acabou de ver de redondilha maior, né? Todos os versos desse poema têm 7 sílabas poéticas. Senhora, partem tão tristes, meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos, 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. Então, veja, aqui a gente tem, por exemplo, a hipérbole, olha, 100.000 vezes que da vida, o exagero, tá vendo? Veja, eu também tenho aqui uma gradação. Os olhos são tristes desde o começo, mas eles vão ficando cada vez mais tristes, né? Ou eles vão sendo expressados como cada vez mais tristes. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes, tão cansados, tão chorosos, da morte desejosos. Essa tristeza vai num crescente aqui, né? Então, a gente também tem a gradação. Outra coisa, aqui, ó, partem tão tristes os tristes. E na última estrofe, triste é um adjetivo, e aqui ele coloca como substantivo, tá vendo? Então, você tem um jogo de palavras aqui, né? De triste como adjetivo, triste como substantivo. Isso também é um recurso expressivo. Então, temos o crescimento dos recursos expressivos aqui, né? Fora isso, temos rima, né?
tristes vistes, bem ninguém, saudosos, chorosos, desejosos, partida, vida. Estão vendo? Então, eu tenho aqui, ó, A, B, A, B, C, D, C, C, D. A, B, A, B. Esse é o esquema de rimas desse poema. Agora, um pouquinho sobre a historiografia, né? A produção em prosa no período do humanismo. Nós temos nesse período estudos e relatos históricos, né? Esses relatos históricos eram chamados de crônica, mas veja, crônica aqui tem um sentido diferente da crônica que vocês estão estudando em redação com o professor Frank, né? Crônica aqui é uma narração histórica, é sinônimo de historiografia. Por que que a historiografia, nesse período, está localizada na escola literária? Porque tem qualidades narrativas e estilísticas, né? Então, temos alguns recursos literários encontrados nesses textos. Quem é o autor de destaque? Fernão Lopes. Então, tem vivacidade, dinamismo, detalhamento, ações heróicas, desfechos trágicos, né, na obra do Fernão Lopes. Por isso, está localizado nessa escola literária. Agora, um pouquinho sobre o teatro. O autor aqui é Gil Vicente, que escreveu teatro durante o humanismo em Portugal. Na obra de Gil Vicente, nós temos personagens cômicos, essa famosa frase em latim, ridendo castigat mores, rindo corrigem-se os costumes. Então, os personagens cômicos estão ligados à sátira, né? À crítica social. Nós temos linguagem popular, rústica, direta. Se vocês forem ler hoje, parece uma linguagem difícil para a gente nos dias de hoje, porque é um português antigo. Mas, para o período, você tem uma linguagem popular e rústica. O Gil Vicente produziu peças de teatro, principalmente autos e farsas. Autos são peças religiosas e farsas são peças ligadas aí ao teatro satírico. Vou destacar duas peças de teatro do Gil Vicente, muito famosas. A farsa de Inês Pereira e o Alto da Barca do Inferno. No teatro de Gil Vicente, nós temos um teatro alegórico, ou seja, ideias abstratas representadas por situações concretas. Para entender melhor o conceito de alegórico, vamos pensar nas escolas de samba, né? Nos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, por exemplo. Você tem os carros alegóricos, ou seja, os carros que representam ideias abstratas como o preconceito, a felicidade, a malandragem, mas com elementos concretos, né? Com fantasias, com imagens. Então, o teatro do Gil Vicente é assim. Por exemplo, no Alto da Barca do Inferno, é uma espécie de tribunal para onde as pessoas vão depois da morte, as pessoas morrem, chegam nesse lugar e elas vão pegar uma das duas barcas, ou a barca que leva para o paraíso, ou a barca que leva para o inferno. E aí você tem um anjo conduzindo a barca e o diabo conduzindo a outra. E aí as pessoas meio que são avaliadas ali, né? Então, a barca representando a ida para o céu e a ida para o inferno são alegorias. Você tem um teatro de quadros, cenas relativamente independentes, com clímax e desfecho. Por exemplo, no Alto da Barca do Inferno, cada personagem que entra ali, ele tem um início, meio e fim. Então, chega lá um personagem, ele começa a falar alguma coisa da vida dele, o anjo fala, o diabo fala, e existe um desfecho para qual barca ele vai. Quase todos os personagens da história vão para a Barca do Inferno. Somente um personagem consegue ir para a Barca do Céu, que é o tolo, né? Você tem a despreocupação com a verossimilhança. A verossimilhança é a semelhança da peça, da situação dos personagens com a realidade. Não existe preocupação em ser semelhante à realidade, né? Então, existem exageros, existe a caracterização da personagem só por uma única característica. Por exemplo, o tolo, a alcoviteira, o sapateiro. Então, e isso, na verdade, já está ligado aqui ao próximo, né? São personagens tipo, ou seja, elas se limitam a uma característica marcante
da sua classe social, da sua profissão, do seu sexo masculino ou feminino, ou da sua idade, né? Então, você tem personagens que não têm nenhum aprofundamento psicológico, são tipos sociais, né? E também não tem preocupação com a sucessão cronológica. Então é isso, pessoal, estou disponível para dúvidas, qualquer coisa vocês me perguntem, tá? Façam aí os exercícios. E tudo de bom, até a próxima semana, quando a gente vai falar sobre renascimento e classicismo. Um beijo, gente, tudo de bom.